Bom, agora vai entrar um momento desabafo aqui. É uma pergunta que a Sofia tinha me mandado, mas que vou fazer em nome da Sofia, mas que eu me incluo também nessa pergunta. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Shifu, alguns praticantes, e eu me incluo neles, enfrentam alguns desafios e oscilações mesmo de ânimo e disposição ao longo dos anos de prática para seguir praticando. Às vezes desanima, às vezes fica um pouco, enfim, questões da vida que mobilizam a nossa energia. Aí a primeira pergunta para o Shifu é: o que acontece quando a gente sente que está difícil demais, está muito difícil, e que a gente se sente meio estagnado na prática, e que aqueles processos que a gente imagina que deveria, aqueles avanços que a gente deveria ter acontecido, não acontecem ainda? E a outra questão é que, na verdade, por outro lado, tem momentos que a gente, prestando atenção na prática, a gente sente que tá tudo fluindo, que tá tudo legal, que de repente o quadril que estava um pouco mais duro tá fluindo melhor, que a respiração tá mais equilibrada. Isso dá um certo ânimo também. Então, de um lado tem um desânimo e às vezes acontece essas descobertas. Eu queria que o mestre, enfim, falasse um pouco sobre isso. Às vezes a estagnação vem de um movimento errado mesmo, de um movimento que você não conseguiu encontrar um jeito certo de fazer, então você se sente travado ali, né? Então às vezes é muito importante voltar e descobrir onde que está errado para que possa proporcionar esse avanço. Então, o importante é pensar na fluência do movimento como um todo. Às vezes, um treinador, ele faz um certo movimento e, para o próximo, ele faz de uma forma que não é fluida. É como se fosse meio forçado aquela troca de movimento. E, nesses momentos, aparecem o que chamamos de ângulos, pontos cegos. Que nem na hora de dirigir, né? Se você tem que fazer uma curva de 90 graus, às vezes você não faz exatamente 90 graus, você tem que abrir um pouco mais, né? E o mesmo acontece na prática, você tem que às vezes encontrar uma forma de contornar o movimento. Mestre, diferente, falar um pouco sobre o currículo, né, da linhagem da família Chen. Porque diferente dos outros estilos de Tai Chi, na linhagem Chen tem diversas formas de mãos, não é só uma, né? Em geral é só uma, tem diversas formas de mãos e tem diversas armas, acho que praticamente todas as armas aí tradicionais, né? Então, queria perguntar para ele um pouco mais, para ele falar um pouco mais sobre o currículo da família Chen, da linhagem Chen de Tai Chi Chuan. Como a Vila Chen está localizada justamente no que chamamos de Planalto da China, né, Planalto Central, e é o berço da cultura chinesa, tudo nasceu lá, né? Então, praticamente todo intercâmbio cultural, né, e a síntese cultural aconteceu nessa região. Então, depois dos 600 anos de desenvolvimento de Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan também passou por um processo constante de aperfeiçoamento. Também constantemente absorveu novas coisas. Por isso que o Tai Chi Chuan do estilo Shen tem uma cobertura de praticamente todas as armas. Bom, aproveitando essa pergunta do Rômulo, eu queria que o mestre falasse um pouco da origem da Lao Jia e da Xin Jia. E, se possível, que o mestre falasse também das diferenças entre elas, as principais diferenças, e que tipo de habilidades elas desenvolvem e quem foram os antecessores que criaram esses dois taolus. Na verdade, o primeiro criador de Tai Chi Chuan é a nossa primeira geração. Mas naquela fase, Tai Chi Chuan ainda era muito conceitual, ainda não era tão elaborado como conhecemos hoje. Como perguntavam para essa primeira geração, né? O que você está ensinando para as pessoas?
E aí ele responderia assim: tá todo mundo já comeu, então já descansou e tá na hora de digerir a comida. Então não falava nem de treino físico, falava para digerir a comida. Vamos fazer digestão. Isso. E na verdade eram alguns movimentos básicos de luta que ele passava. E continuavam a perguntar para ele: mas você ainda não me falou o nome disso que você ensina? E ele respondia: isso que eu ensino veio do princípio do Taiji. Então o nome é Taiji Quan. Era ainda algo muito conceitual. Quando chegou na nona geração, Chen Wangting, ele que criou essa estrutura do Taiji Quan, mas que ainda era um molde inicial, não era completo ainda. Na 14ª geração, Chen Changxin, ele é que sistematizou o Taiji Quan, dando ele Taolu. E aí que veio o Lao Jia Yilu e Lao Jia Erlu. Então, chegando na 17ª geração do Chen Fake, ele ajustou um pouco o Lao Jia, dando origem a Xinjia Yilu e Erlu. E o Xinjia, ele é relativamente mais difícil que o Lao Jia. Se você aprende primeiro o Xinjia, para aprender o Lao Jia vai ser fácil. E se você aprendeu primeiro o Lao Jia e vai aprender Xinjia, já não é tão fácil. Que habilidades são desenvolvidas a partir desses dois? Quais são as diferenças, primeiro, entre Lao Jia e Xinjia? E que habilidade as pessoas desenvolvem a partir do treino desses dois Taolus? De uma forma bem simples, Lao Jia é mais fácil, Xinjia é mais difícil. Pode dar. Mas isso é aparentemente. Na verdade, o conceito e o princípio por trás de Lao Jia e Xinjia é o mesmo. Na verdade, é mais uma classificação de nível mesmo. Mas a maioria das pessoas olham pela aparência. Assim como muita gente vê os problemas só na superfície. Por isso, de uma forma bem sintetizada, Lao Jia é mais fácil, Xinjia é mais difícil. E certa vez, a Silvia sempre me fala isso, que uma vez o mestre disse para a Silvia que tem que treinar Lao Jia 10 anos, por 10 anos, para ficar mais ou menos, né, irmã? E a gente segue acreditando nisso, né, Silvia? Seguimos fazendo Lao Jia, inclusive é o primeiro Taolu que a gente ensina, a gente parte desse Taolu aqui na escola, e acho que na Argentina também, é o primeiro Taolu que a gente ensina. É só um comentário pro mestre. Mas você disse que não tem nada errado nessa frase. 10 anos é isso mesmo, e talvez não só. E esses 10 anos, né, tem um pré-requisito de que você esteja treinando corretamente. E todos os dias, imagino eu. Porque se você treinar errado por 10 anos, não adianta. E, Shifu, outra coisa, com relação aos estilos que influenciaram a criação da Lao Jia Erlu. Em alguns textos aparece como Pao Shui. E a gente sabe que Pao Shui, Shaolin Si tem um Taolu chamado Pao Shui também. E eu queria que o mestre falasse um pouco das influências de outros estilos para Lao Jia Erlu agora. Não sei se tem Tongpei, Tongpei é o outro estilo de Wushu também. O que podemos falar é que, de acordo com os estudos dos historiadores, o único fato que podemos citar é que na época de Chen Changxin, ele pegou alguns nomes emprestados da obra Qi Xiaoxin Shu, né? Mas assim, se você for ver o movimento que tem esse mesmo nome não tem nada a ver. Qi Xiaoxin Shu do Qi Jiguan? Qi Jiguan Okay. É do general Qi Jiguan, o livro, a obra. E como o Taiji Chuan se tornou famoso agora, muita gente quer vir falar que o meu estilo tem a ver com o seu. Tem um ditado popular chinês que diz assim: se você é rico, mesmo que você more no fim do mundo, vai ter visita. Se você é pobre, mesmo que você more num lugar mais bem localizado, ninguém te visita. Tem dois conceitos importantes, que é o Fadin e Fali. Queria ouvir do mestre, primeiro, qual a diferença, né, na parte prática, e se o mestre tem algum método que ele faz com os alunos para a prática tanto de um como do outro. Então, Fali, que é
manifestar, emitir a força, né? Li é força, Sim. então é a intensidade da força que você manifesta. Agora o Fa Jin. Jin já é o domínio sobre a força que você precisa ter, tanto na direção como no seu controle. Então, por exemplo, você quer atirar alguém para o seu lado direito. Você consegue saber a distância e a direção que você vai arremessar essa pessoa? Você tem controle sobre isso? Isso é o Fa Jin. E com relação à complementação do que o Márcio falou, método de treino para Fadin, né? Para falir, acho que a gente... Precisamos lembrar que não existe atalho para nada, né? Para tudo você treinar milhares ou milhões de vezes. Se você treina pouco, ou se você treina muito, só que de forma errada, você não vai chegar no resultado. A nossa família tem esse dito, né? Que são milhares de pessoas que treinam, mas são uma ou duas pessoas que realmente têm a excelência. Excelência, gostei. Shifu, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade de compreender o Tai Chi como uma arte marcial, como uma luta, né? Ou até mesmo, em certa medida, entender que pode ser uma defesa pessoal, né? O que o senhor pode falar para a gente sobre o Tai Chi Chuan nessa dimensão da arte marcial? Na verdade, Tai Chi Chuan na nossa família tradicionalmente sempre foi uma arte para autodefesa. E até hoje, quando eu ensino meus alunos, também é esse conceito que eu passo, que Tai Chi Chuan, na verdade, é uma arte marcial para autodefesa. Então, desde pequeno, quando eu treinava, eu não achava que era algo que eu faço para melhorar a minha disposição física. Agora, quando eu ensino os alunos, na verdade, a maioria aprende para esse fim, né? Mas mesmo quando os alunos buscam aprender Tai Chi Chuan somente para melhorar a disposição da saúde, né? E eu não deixo de passar esse conceito que isso é uma arte marcial que tem ataque, que tem defesa, incluindo o nosso aquecimento. Não é um aquecimento simples que só balança a cabeça. Ou um aquecimento que... A gente percebe, a gente sente no corpo. Sim, que não é só fazer poses, né? E eu queria voltar num comentário que o Shifu fez em relação a treinar 10 anos, milhares de vezes, milhares de repetições. E se você treina do jeito correto, ok. Mas se você treina do jeito errado, vai dar ruim. Aí eu fiquei com uma pergunta assim: como é que um praticante, que um professor, eu vou falar de mim, não vou nem falar dos meus alunos, que um professor que está aqui no Brasil a milhares de quilômetros do Shifu vai sacar que isso está errado? Ou um praticante que está na Argentina, uma professora que está na Argentina vai falar, isso está errado. Como saber que a gente está fazendo errado? E ontem, eu vou aproveitar e fazer um depoimento aqui. Ontem a gente estava treinando e teve um momento que o mestre estava corrigindo o Gil, o Laoshi Gil. E aí o Laoshi sentiu bem, né, a correção. E quando eles se levantaram, eu comentei com outros alunos, deu para ver o mestre falando pro Laoshi, remember? Ah, sim. E então a gente ficou, né, o Laoshi sempre relata isso, a gente ficou até, olha que vocês viram, né? Foi bem legal. Tem chance, Shifu. E aí eu só vou falar uma coisa, que muitas vezes quando eu tô treinando, eu lembro do que o mestre me falou. Tô treinando, aí se me dá uma dúvida, é como se a voz do mestre viesse para mim e falasse, ou lembro da sensação, ou lembro de alguma instrução que ele me deu. Esse é o recurso que eu uso. Mas você disse que é muito simples. É importante sempre resgatar aquela sensação física que você sentiu, guardou na hora que ele fez os ajustes e correções. Mas isso é muito difícil.
Geralmente as pessoas quando se cansam, aí vem a preguiça, não quer. Aí nesses momentos, quando vem a preguiça, geralmente faz errado. Quando ele era pequeno, o seu pai também fazia correção da sua postura, né? Mas aí quando sente muito cansaço na perna, o corpo tende a descansar. E era dessa forma que o mestre praticava. O pai não ficava toda hora, todo dia corrigindo a postura dele, né? E tinha outras coisas a fazer e o pai corrigia e ia embora. Mas o mestre tentava sempre resgatar essa sensação física que sentiu na correção. E dia após dia, ano após ano, sempre tentava buscar essa sensação. E é dessa forma que se treina. Você tá certo, então. Se você tá lembrando da sensação do mestre, é um caminho. É só deixar a preguiça de lado, né? Para de só ser deixar a preguiçoso. preguiça de lado. Chifu, a gente está quase caminhando pro final aqui. Tem muitos livros que a gente lê sobre Tai Chi que correlacionam o Tai Chi com taoísmo e confucionismo. Eu queria que o mestre falasse para a gente qual é a relação dessas artes dessas filosofias com o Tai Chi Chuan. Na verdade, Tai Chi Chuan, pensamento de Tai Chi e a cultura de Tai Chi são diferentes, mas contém uma intersecção. Tai Chi Chuan é uma arte marcial que traduz o princípio do Tai Chi. E o pensamento chinês, né, esses pensamentos filosóficos, seja taoísmo ou confucionismo, na verdade traduzem também o mesmo princípio por trás. Assim como Lao Tzu e Confúcio, na verdade, se conheciam e tiveram interações na época. Então, dentro de escolas de filosofia, você precisa também encontrar um equilíbrio entre escolas mais fortes ou outras menos fortes. E assim como o mestre que aprendeu Tai Chi Chuan desde pequeno, a sua compreensão sobre Tai Chi Chuan também foi mudando ao longo do seu processo. E quando treinava, quando era pequeno, ele não pensava nisso, não se preocupava com isso, não tinha medo. E o que significa essas preocupações ou medos, né? Quando ele lutava com alguém, ele não tinha medo de se machucar. E também não tinha preocupação em relação ao outro de sofrer algum dano físico. E dava o máximo de si em tudo que fazia, nessa fase mais jovem. E depois, conforme foi crescendo e passava por mais coisas, mais situações e vivências, começava a ter mais preocupações. Então, por exemplo, agora, quando o mestre vem ensinar em outros países, ele tem preocupação. Ele tem medo dele se machucar, porque se machuca aqui agora, como que fica o próximo país? E também passando por algumas situações problemáticas, o pai também pode ficar preocupado. E eu não quero que ele fique preocupado por mim com essa idade que ele já tem. Aquele ano, eu estava na Argentina ensinando Tui Shou. Sim, eu E lembro. um jovem machucou o braço. Saiu aqui, Deslocou totalmente. E todo mundo ficou parado, assim. E o mestre que juntou, Sim, colocou todo de mundo volta. ficou parado, o mestre foi lá e... E depois disso, ele precisou repousar por um longo período. Então, aquela vez, o mestre disse que ele se sentiu bastante preocupado naquela vez. Então, conforme vai avançando a idade, a forma que você dá aula, os pontos que você se preocupa são diferentes. Isso, a sua concepção da cultura também vai sendo moldado junto com a sua vivência. E isso se manifesta também nos taolus, né? Porque a gente estava até falando, Silvia e eu, esses dias, que a gente percebe na execução do mestre que não é que mudou o movimento, mas tem quase um refinamento no jeito que o mestre faz, que dá pra gente uma compreensão melhor sobre o movimento, mas dá pra gente o entendimento de que o mestre tá Mais maduro? Amadurecendo? isso, maturando mais a movimentação. Ele disse que ele se sente mais suave. Ontem mesmo, o Shan Se Kong ontem, para mim, e não só para mim, mas para todos Sim. os alunos,
todo ano o mestre vem aqui e dá o seminário de Shansi-Kong. Mas acho que ontem, acho que teve quase como se a gente tivesse tido o mestre diante de muitos holofotes, muita luz, que cada detalhezinho todo mundo conseguiu perceber muito bem. E eu acho que aumentou a compreensão de todo mundo em relação a trabalho de quadril, trabalho de ombro, trabalho de cotovelo, trabalho de mão, posição dos pés. Então foi incrível, assim, foi muito, muito bom. Porque antigamente, nos anos anteriores, ele ensinava mais rápido, né? Passava mais conteúdo. Mas ele percebeu que os alunos, depois que ele ia embora, ficavam só com a forma e não conseguiam captar a essência de por que esse movimento, como deve ser feito o giro, a transferência do peso. Então, esses anos, o mestre começou a reforçar principalmente nesses detalhes. Então, basicamente, se você não erra esse geral, para desenhar, né? Você precisa primeiro traçar, fazer o esboço da estrutura do desenho. Dessa forma, você não vai errar muito. Por isso, nesses últimos 2 anos, o mestre ele caprichou muito nessa elaboração de um ritmo do treino. Eu queria só fazer um comentário, falando também que eu acho que nesses 8 anos também, eu acho que o Tarrei se dedicou muito. E acho que a leitura dos alunos também é diferente. Eu acho que abriram outros canais, que eles conseguem enxergar o mestre com uma outra visão. Então eu só queria complementar que acho que o Gil trabalha muito para isso, né? E acho que essa facilidade também, essa visão dos alunos olharem para o mestre diferente, eu acho que vem por conta do trabalho que o Gil desenvolve, né, de estar preocupado em estudar, estar preocupado em voltar para a China. Eu acho que é um conjunto, assim, né? Só um complemento, da minha visão que eu vejo assim de fora. Rômulo? Vamos lá. Eu tava... Bom, falando nisso, a gente, né, quando fala no Tai Chi Chuan sobre Tushou, ou até sobre o aspecto marcial, sobre, né, ver como luta mesmo... tem o conceito, a gente fala muito sobre o conceito das 8 portas e os 5 passos. Se eu não me engano, tem isso no livro, fala sobre isso para fazer um merchanzinho. Aquelas esculturas todas lá no museu. E tem no livro que o Lao Shiji organizou a tradução com um grupo de tradutores, inclusive a Shuyu aqui. Principalmente a Shuyu. Principalmente a Shuyu. Fala um pouco sobre isso num dos capítulos. Então, quem quiser procurar, acho que não tem o livro aqui que acabou, né? Esgotado. Pra gente mostrar. Mas quem quiser procurar aí, depois manda comentário. Mas já vou adiantar aqui, vai ter versão em espanhol lançada na Argentina daqui a pouquinho. Que bom. Então, a pergunta, na verdade, tirando o merchan do livro, a pergunta é para pedir para o mestre falar um pouco mais sobre as 8 portas e os 5 passos. Na verdade, esses 8 portas e 5 passos, né, é uma interpretação que veio dos 13 movimentos básicos, ou 13 estilos básicos, né, de Tai Chi Chuan, e que, na verdade, se você quiser compreender por meio desses 8 portas ou entradas e 5 passos, não seria tão adequado. Então, por exemplo, dentro dos 13 movimentos, tem um chamado Lü e outro chamado Shun, que é o movimento que o mestre fez agora. E o mestre sempre pergunta para os alunos, né, tem diferença? Ainda tem um que é An, pressionar. Então, se você faz esse movimento, pressionar, e a pessoa já saiu, você vai continuar pressionando? E quando você pressiona, o outro não fugiu, mas sim fez força contrária. Nesse momento, você está pressionando, você está an ou você está ya, que é outra palavra para esse mesmo movimento. Por isso, esse 8 portas e 5 movimentos é interpretação literária de pessoas que não foram a fundo para entender o que são de fato esses 13 movimentos de Tai Chi.
não compreenderam o princípio, a essência dos 13 movimentos. Então falam, por exemplo, né, do avançar, recuar, olhar à direita, olhar à esquerda e ter o equilíbrio central. Então é sobre você avançar, recuar e saber esquivar. Mas tem mais, né? Então tem sobre você fugir de ataque, você ir para a esquerda, ir para a direita. Tem muito mais que não está incluso aqui. Então, significa que vão ficar sempre parados lá? Porque você também precisa se movimentar para a direita, para a esquerda. Ou seja, podemos falar que sem uma compreensão real do princípio, você somente falar de 8 portas e 5 movimentos é errado. Xexeni. Tipo, uma das vezes que o senhor veio aqui para o Brasil, eu me lembro que o senhor falou dos níveis de desenvolvimento. Eu acho que o senhor usou uma palavra portas ou portões. 1, 2, 3. E que, inclusive, quando a gente vai a Vila Shen, no museu, tem justamente essas 3 portas que simbolizam os níveis de desenvolvimento. Acho que seria legal deixar registrado aqui para o nosso público. Queria que o senhor falasse um pouco dessas 3 portas de desenvolvimento do Tai Chi. Vai ter isso no vídeo quando aparecer. Então, na verdade, essas 3 portas que representam 3 níveis de prática, a primeira porta se chama domínio das técnicas. A segunda porta se chama compreensão da energia e a terceira se chama percepção espiritual. Essa terceira porta, Shenming, percepção espiritual, ninguém nunca atravessou ela. Existe um dístico que fica nessa terceira porta da percepção espiritual, que é mais um conceito, né? Diz assim, que ninguém consegue atingir o que chamamos de perfeição 100%. Né? E somente você tendo atingido essa percepção do que seria esse nível é que você pode atravessar essa porta, mais ou menos assim. Por isso, essa terceira porta representa esse nível final que todo mundo só consegue ainda compreender no imaginário. Ou seja, basicamente ninguém é capaz de atingir. Agora, a segunda porta, que se chama compreensão do Qin, né, ou da energia. Então, esse Qin, né, tem a ver com a manifestação do tônus, da sua força, do seu controle, do domínio, se você é capaz de executar bem tudo isso. Talvez eu tenha que citar um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, no futebol, chutar a bola para acertar um determinado lugar, que exige um domínio e uma exatidão, ou fazer um passe com exatidão. Então, eu preciso ter um domínio com bastante exatidão da força que eu vou exercer, do ângulo, do direcionamento e tudo isso ajustando de acordo com a distância do meu colega. E também eu preciso ter domínio do impacto que a bola vai fazer quando ela chegar no chão. Se você chutar com muita força para muito longe, ou se você usar força muito pouca e a bola não chegar onde ela deve alcançar, não vai conseguir chegar no lugar certo. Ou se você não dominar bem o direcionamento, o ângulo, a bola pode chegar de uma forma muito impactante que a pessoa não vai conseguir fazer bem esse trabalho. Isso dificultaria mais ainda. Então, essa segunda porta, que é compreender o Qin, né, compreender todos esses detalhes e sutilezas, deve ser manifestada também nos seus movimentos. Então, você também está Kaijiang, está fazendo esse movimento de Kaijiang. Até onde você deve parar? Qual é a velocidade? Qual é o ritmo? Qual é a força? Tudo isso entra nesse domínio. Me lembra um pouco o conceito e os princípios do Shan Si Kong. É como se um jogador habilidoso também tivesse uma espécie de Shan Si Kong para o futebol. Porque a teoria do Shan Si Kong é exatamente essa. Você não pode botar muita força, nem botar pouca força. Você tem que ter uma precisão muito grande para fazer bem. É o mesmo princípio. Então, nessa segunda porta de você atingir uma compreensão do Qin, significa que você vai treinando cada vez mais de forma correta e isso pode te poupar mais erros.
e você vai ter um domínio melhor na sua força. Por isso que falo, se você treina de forma errada, você nunca vai atingir o resultado, só vai se distanciar mais dele. Tem pessoas que treinam também dessa forma. Ou assim. Ou assim, que se gabam. Então, tudo isso a gente pode detectar os erros apenas observando a aparência. Então, se o resultado está errado, podemos presumir que começou errado, teve um processo errado. E certamente o domínio do Jing também está errado. Por isso, para ter uma compreensão correta do Jing, você precisa treinar de forma correta e persistir no treino. Ter uma repetição correta para atingir o correto. Isso também é algo que precisamos continuar a vida toda. E a primeira porta é Zhao Shu, que é o domínio das técnicas. E essa é a primeira porta, que na verdade também traduz o mesmo princípio, porque muitas pessoas acham que eu posso treinar bem apenas repetindo os movimentos. E acham que quando eu domino as formas, eu já atravessei essa primeira porta. Na verdade, isso é uma concepção errada. Podemos dizer também que essa primeira porta de domínio da forma e a segunda porta da compreensão do Jing também são portas que precisamos tentar avançar, atingir a vida toda e pode ser que a gente nunca consiga. Assim como o primeiro movimento, como que você levanta a mão? A partir de que lugar? A velocidade do giro, a altura do posicionamento, largura, altura, velocidade. Será que você já dominou bem? Assim como contar de 1 até 2, você acha que é fácil. Mas se você colocar um ponto aí entre 1 e 2, se você colocar os digitais entre 1 e 2, você pode infinitamente acrescentar e você pode nunca atingir o 2. E assim você percebe mais sutilezas entre 1 e 2. Por isso, essa primeira porta e a segunda são duas portas que precisamos tentar avançar a vida toda. E, de certa forma, jamais iremos conseguir também atravessar totalmente essas duas portas. E essa terceira porta, ninguém avança. Shifu, quando nós traduzimos o livro para a língua portuguesa, no capítulo que tem o texto do Shen Wanting, frase longa e curta, não sei se você vai lembrar, Shuyu, como se fala isso em chinês, frase longa e curta. Não sei se o Márcio pega o livro aí. 长短句. Ok. Esse texto, para mim, me dá uma sensação de que o Shen Wanting estava num processo de elevação espiritual muito grande. Será que o mestre acha que ele estava a caminho de atravessar a terceira porta? Estava próximo da terceira porta? É um nível, assim, uma concepção espiritual que ninguém vai atingir. Mas a gente pode perceber nesses versos longos e curtos do Chen Wanting. Nos primeiros versos ele falava de como ele também era cheio de sonho. Então também se entregou à guerra, né? Colocou a armadura e foi. Chegando à sua fase de uns 40, 50 anos, né, ele passou por um longo processo de transformação. Ele dizia que ele já não queria mais nada, buscar nenhuma fama, conquista, nenhuma glória. E depois, chegando na sua fase mais avançada da vida, ele relatava que a vida dele era tão simples que é como se ele já se tornou uma ente espiritual, de não buscar mais nenhuma coisa tão terrestre. Mas ele ainda tinha um sonho, que era de educar bem, né, os seus descendentes, para que eles continuem a ter esse legado. Então, esses versos longos e curtos são curtos, mas que descreveram, relataram a vida toda do Chen Wanting. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta? Shifu, considerações finais para os praticantes brasileiros, para a gente encerrar? Recados finais?
Para quem busca aprender Tai Chi Chuan, seja para melhorar a disposição e a saúde física, ou para fortalecer marcialmente, ou para um treino espiritual, não importa qual o seu ponto de partida, o importante é você treinar de forma correta. Então, se atentar aos princípios, aos movimentos básicos, a entender por que tem que ser feito esse giro, de que forma tem que ser feito, tudo isso é essencial para vocês terem um bom avanço e uma boa prática. E ao mesmo tempo precisam persistir, porque persistência é a base para conseguir alcançar qualquer tipo de sucesso. Ok. 谢谢你。谢谢你，谢谢你。谢谢。